Existe um momento na vida em que algo acontece que parece pequeno por fora, mas devastador por dentro. Não é necessariamente um grande desastre visível. Às vezes é apenas uma frase que alguém diz, um olhar de desprezo, um fracasso que acontece diante de outras pessoas, uma rejeição que você não esperava, ou aquele instante em que alguém simplesmente deixa claro que você não era tão importante quanto imaginava. E nesse momento, algo dentro de você treme. Não é apenas tristeza, não é apenas frustração, é algo mais profundo. É como se uma parte da sua identidade tivesse sido atingida diretamente, como se o chão emocional que sustentava sua imagem tivesse rachado. Você sente vergonha, sente exposição, sente que sua dignidade foi tocada. E talvez a primeira reação que surge dentro de você seja a mesma que surge em quase todo ser humano quando o orgulho é ferido: resistência. A mente imediatamente tenta proteger a imagem que foi ameaçada. Ela começa a criar justificativas, começa a construir narrativas, começa a apontar culpados. Eles não entendem quem eu sou. Um dia ainda vão reconhecer meu valor. Isso foi injusto. E, de certa forma, essas respostas parecem naturais, porque o ego foi construído exatamente para evitar a sensação de humilhação. O ego quer ser respeitado, admirado, validado. Ele quer manter a narrativa de que você está no controle, de que você é forte, de que você sabe o que está fazendo. Mas a vida, de tempos em tempos, cria situações que quebram essa narrativa. E quando isso acontece, o impacto é profundo. Porque aquilo que foi atingido não foi apenas uma circunstância externa. Foi a imagem que você construiu sobre si mesmo. Desde cedo você foi ensinado, consciente ou inconscientemente, a construir uma identidade. Uma ideia de quem você é. Um personagem que precisa ser aceito, admirado e reconhecido. Esse personagem é formado por muitas camadas. Suas conquistas, sua aparência, suas opiniões, seu trabalho, sua inteligência, suas relações, o status que você ocupa na sociedade. Aos poucos você começa a acreditar que essa construção é a sua essência. E então passa grande parte da vida tentando proteger essa imagem, tentando garantir que ela permaneça intacta diante dos olhos dos outros. Só que existe um problema profundo nisso. Essa identidade é extremamente frágil. Ela depende da validação externa, depende de reconhecimento, depende de sucesso constante, depende de não falhar, depende de não ser rejeitado, depende de manter uma aparência de controle. E isso significa que basta um único evento para que essa estrutura comece a rachar. Basta uma humilhação inesperada para que a sensação de estabilidade emocional comece a desaparecer. É nesse ponto que muitas pessoas interpretam a frase "os humilhados serão exaltados", de uma forma muito superficial. Elas imaginam que isso significa que quem sofreu um dia será recompensado com vitória, reconhecimento ou sucesso diante dos outros. Como se a vida fosse equilibrar as coisas, dando poder a quem foi humilhado. Mas existe uma interpretação muito mais profunda e transformadora dessa frase. Talvez a exaltação não tenha nada a ver com estar acima dos outros. Talvez ela tenha a ver com despertar acima do ego. Porque quando a vida derruba seu orgulho, algo muito interessante começa a acontecer dentro de você. No começo, é apenas dor, apenas vergonha, apenas confusão. A mente tenta reconstruir rapidamente a identidade ferida. Ela quer provar algo, quer se justificar, quer recuperar o respeito perdido. Mas se você observar com atenção, existe um momento em que essa luta começa a cansar. Um momento em que você percebe que não consegue controlar completamente a forma como as pessoas te veem, que não consegue evitar todos os erros, que não consegue impedir que a vida crie situações desconfortáveis. E quando essa percepção começa a surgir, algo curioso acontece.
surge uma pergunta que talvez você nunca tenha feito antes. Se a imagem que eu estava tentando proteger não sou realmente eu, então quem eu sou? Essa pergunta é profundamente desconfortável, porque ela remove o chão da identidade construída. Mas, ao mesmo tempo, ela abre uma possibilidade completamente nova de consciência. Porque quando o ego começa a perder força, a percepção se expande. Você começa a enxergar coisas que antes estavam escondidas pela necessidade constante de parecer forte, competente e admirável. Você começa a perceber o quanto da sua vida foi guiado pelo medo de ser rejeitado, pelo medo de parecer fraco, pelo medo de não ser suficiente. E isso muda completamente a forma como você se observa. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando evitar qualquer situação que possa ferir o orgulho. Elas escolhem caminhos seguros, evitam riscos emocionais, evitam se expor, evitam falhar diante dos outros. Elas constroem uma imagem cuidadosamente calculada para manter o respeito social. Mas essa proteção tem um preço enorme, porque enquanto você está ocupado defendendo o ego, você não está realmente olhando para a realidade. Você está apenas protegendo uma história sobre quem acredita ser. É por isso que momentos de humilhação têm um potencial transformador tão poderoso. Eles quebram a ilusão de controle. Eles revelam o quanto da identidade foi construída sobre bases externas. E quando essa estrutura começa a cair, algo mais autêntico pode surgir. Você começa a perceber que seu valor não depende de sempre vencer, não depende de sempre parecer forte, não depende de aprovação constante. Seu valor existe antes da imagem. Mas para chegar a essa compreensão é preciso atravessar um processo interno que não é confortável. Porque no início tudo parece apenas injustiça, parece apenas perda, parece apenas exposição. A mente continua tentando encontrar maneiras de restaurar o orgulho ferido. Talvez através de vingança, talvez através de provar algo para alguém, talvez tentando reconstruir uma nova imagem ainda mais forte do que antes. Mas se você observar profundamente, perceberá que essa tentativa constante de reconstrução é apenas o ego tentando sobreviver. E então chega um ponto no processo em que algo muda silenciosamente dentro de você. Você começa a aceitar o que aconteceu, não como aprovação do que aconteceu, mas como reconhecimento da realidade. Você para de lutar contra a memória da humilhação e começa a observar o que ela revelou. Talvez tenha revelado o quanto você dependia da validação dos outros. Talvez tenha mostrado que sua autoestima estava baseada em reconhecimento externo. Talvez tenha exposto o quanto seu comportamento era guiado pelo medo de perder respeito. Quando você começa a enxergar isso com clareza, algo amadurece dentro de você. Não é um amadurecimento baseado em orgulho ou em força artificial. É um amadurecimento baseado em consciência. Você percebe que o ego é uma construção mental, uma narrativa criada para dar sensação de identidade e controle. E quando essa construção é ameaçada, ela reage com desespero. Mas você começa a perceber que existe algo em você que observa tudo isso acontecendo. Existe uma parte da sua consciência que não depende dessa imagem. E essa percepção muda completamente sua relação com o sofrimento. Porque o sofrimento deixa de ser apenas algo que precisa ser evitado a qualquer custo e passa a ser visto como um mensageiro, um sinal de que alguma estrutura interna estava baseada em ilusão. E quando a ilusão se dissolve, a consciência ganha espaço para surgir. É por isso que muitas pessoas que atravessaram grandes momentos de humilhação acabam desenvolvendo uma compreensão muito mais profunda da vida. Não porque a dor em si seja algo nobre ou desejável, mas porque ela destruiu algo que precisava cair. A falsa identidade baseada na necessidade de parecer superior, invulnerável ou sempre certo.
E aqui está a verdadeira exaltação que a frase sugere. Não é a exaltação do ego que volta mais forte para provar algo ao mundo. É a exaltação da consciência que surge quando o ego perde sua tirania. É a liberdade de não precisar mais viver constantemente defendendo uma imagem. É a liberdade de poder errar, aprender, mudar e crescer sem sentir que cada falha define seu valor como pessoa. Quando essa liberdade começa a surgir, algo curioso acontece também nas relações. Você começa a se relacionar com as pessoas de forma muito mais autêntica. Não precisa mais provar constantemente que é melhor. Não precisa esconder vulnerabilidades. Não precisa competir o tempo todo por reconhecimento, porque sua identidade já não depende tanto dessas comparações. Isso não significa que o ego desaparece completamente. Ele pode tentar voltar. A mente pode tentar reconstruir antigas narrativas de orgulho. Mas agora existe consciência suficiente para perceber esse movimento acontecendo. E essa percepção muda tudo. Talvez você esteja ouvindo essas palavras agora porque algo parecido aconteceu recentemente na sua vida. Talvez você tenha passado por uma situação que feriu profundamente sua imagem. Talvez tenha sentido vergonha, rejeição ou exposição diante de outras pessoas. E talvez uma parte de você ainda esteja tentando entender por que isso aconteceu. Se esse for o seu caso, considere uma possibilidade diferente. Talvez a vida não esteja tentando destruir você. Talvez esteja tentando libertar você de uma identidade que já não servia mais ao seu crescimento. Talvez o sofrimento que você sentiu seja o processo de dissolução de um ego que precisava cair para que algo mais verdadeiro pudesse aparecer. Isso não torna a dor menor, mas dá a ela um significado completamente diferente. Em vez de ser apenas uma ferida, ela se torna um portal, um ponto de transição entre viver como personagem e começar a viver com consciência. E quando você atravessa esse portal, descobre algo surpreendente. A humilhação que parecia o fim da sua dignidade pode se tornar o início da sua liberdade. Porque agora você não precisa mais gastar tanta energia protegendo uma imagem. Pode simplesmente existir, aprender, evoluir e se transformar. Se algo nessa reflexão ressoou profundamente com você, escreva nos comentários uma frase simples. Eu entendi, não para mim, mas para você mesmo. Porque reconhecer que o sofrimento pode despertar consciência é um passo enorme de maturidade emocional. E se você quer continuar explorando reflexões profundas como essa sobre ego, consciência e transformação interior, inscreva-se no canal Osho Awakens e curta este vídeo. Cada comentário, cada like e cada inscrição ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que estão passando por momentos de dor e ainda acreditam que foram destruídas, quando na verdade estão sendo despertadas. Porque talvez a maior ironia da vida seja essa. Aquilo que o ego chama de humilhação pode ser exatamente aquilo que a consciência chama de libertação. E quando essa libertação acontece, você finalmente entende que ser exaltado não significa estar acima dos outros. Significa estar acima das ilusões que antes controlavam sua vida.